versículo 9. A gente vai ler até o versículo 11. 2 João 1, do 9 ao 11. Glória a Deus. Segunda-feira a gente vai ouvir o irmão Gabriel, a irmã Raquel, a irmã Carol. Tem muita gente para a gente ouvir segunda-feira. Já vão preparando aí. Amém? Amém. Glória a Deus. 2 João está perto de Apocalipse. 2 João capítulo 1, versículo 9 ao 11. Vai ter somente um capítulo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em sua casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda participa das suas obras más. Amém? Somente até aqui, poder sentar, ficar à vontade. A palavra de Deus diz do discípulo do amor. Aquele discípulo foi considerado um exemplo de amor cristão. Ele pegou o contato com Jesus e realmente colocou em prática o que é o amor. No começo da caminhada, João foi aquele que, quando Jesus ia para Jerusalém, e ele enviou João e outro discípulo na frente para arrumar pousada para Jesus, que estava indo de passagem. Ele ia ficar vários dias caminhando ali, tinha que ter um lugar de dormir. E João foi na casa de uns, pediu pouso para Jesus, e aqueles não receberam Jesus, falaram: não tem condição de dar pouso para Jesus. João chegou para Jesus e perguntou: Senhor, pode orar para descer fogo do céu e matar todos eles lá? Jesus falou para João: não sabe de que espírito sois, eu não vim para matar, mas eu vim para salvar aqueles homens lá. E aí João, ele começa a aprender como Jesus estava querendo abordar aqueles que eram rebeldes, aqueles que eram realmente contra a presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que tal era a amizade, a intimidade de João com Jesus, que no momento que Jesus ele se reunia e sentava na mesa, a palavra de Deus diz que João vinha e reinclinava-se a cabeça no peito de Jesus, como se estivesse reinclinado. Jesus abraçava João e ficava ali ensinando a palavra com João encostado no peito de Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus ia orar, tinha um assunto mais íntimo para tratar, ele chamava Pedro, Tiago e João. João, ele participou de tantas coisas ali, da intimidade, que às vezes os outros apóstolos não tiveram tanto contato como ele teve com Jesus. E essa carta aqui é uma carta escrita por João, discípulo apóstolo do amor. E a palavra de Deus diz que João falou desse jeito: aquele que não persevera na doutrina de Cristo, que vai além dela, que ultrapassa o que Jesus ensinou, que começa a inovar, começa a inventar coisas que a palavra de Deus não diz. João fala dessa seguinte maneira: ó, esse não tem nem o pai nem o filho. E ele fala assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem o saudeis. Então, irmãos, vocês sabem o tanto que é sério. Você não pode ficar participando do banquete de heresia. Você não pode participar de coisas que a Bíblia diz que não é correto pela palavra de Deus.
Se tem um irmão que começa a falar diferente da Bíblia Sagrada, começa a trazer coisas que a Bíblia Sagrada não diz, a palavra de Deus diz para você não receber na sua casa, para você cortar, para você falar não, não quero. Você tem que saber falar não para a pessoa que ultrapassa, ou que passa, ou que traz outra doutrina que não seja a doutrina de Cristo. Não é que você não ama, não. João ama. E ele que fala, movido pelo Espírito Santo de Deus, para você ter essa cautela. Por que isso acontece? Porque se a pessoa não teme a Deus, se a pessoa ultrapassou a doutrina de Cristo, ela não vai ser boa companhia para você, ela vai só te atrapalhar na caminhada. Ela vem só para confundir o que você já aprendeu das coisas do Senhor. Ela vem para colocar dúvida no seu coração, para embaraçar os seus pés, as suas mãos na hora de você fazer a obra de Deus. E Deus se previne através dessa palavra hoje. E aqui na terceira carta que ele traz também, o mesmo apóstolo João, na terceira carta, capítulo 1, versículo 9, também, ele fala da seguinte maneira: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isto, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então João, o apóstolo do amor, ele chegou e falou: eu tenho um assunto para tratar com vocês daquele lá que está atrapalhando a obra de Deus. E João, ele preveniu a igreja sobre o que estava acontecendo. Ele chegou de Diótrefes, falou o nome dele e falou: ele não está agindo de maneira correta. Quando eu tiver um tempo de falar com vocês, eu vou trazer as obras más que ele está fazendo, para prevenir vocês sobre o que está acontecendo. E ele fala sério, ele fala dessa maneira. E além dele não receber, não deixar a gente falar, ele ainda expulsa os que estão querendo ouvir a palavra de Deus. Traz um transtorno. Eu estava conversando com o Gabriel e com a Raquel ontem. A gente estava falando, que a gente pensa que na igreja primitiva não tinha problema dentro da igreja, não tinha dificuldade dentro da igreja, mas tem da mesma forma. Ali tinha pessoas que se opunham, pessoas que falavam mal, pessoas que julgavam errado, pessoas que incomodavam, como foi falado hoje pela irmã Miriam. Às vezes julga a pessoa mal, às vezes arruma um assunto errado para tocar na igreja do Senhor, para manchar e sujar a imagem da igreja do Senhor. E como a palavra de Deus já tem falado em nosso coração esses dias de igreja, se você prestar atenção no decorrer das pregações, você vai ver que Deus tem falado tremendamente com o nosso coração nesse lugar, ensinando o nosso coração sobre os perigos, sobre o que está acontecendo. E nós estamos sendo bombardeados. Você acha que Satanás ele quer que você sirva a Deus? Você acha que ele não quer atrapalhar essa obra que está começando a dar os primeiros passos? No momento que colocou aquela placa ali na frente da igreja, nós lançamos um desafio diante de Deus, conforme a palavra de Deus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Foi colocado um desafio. Satanás, ele pode afrontar essa igreja, mas a mão do Senhor está sobre ela, está sobre esse trabalho para fazer ele prosperar, fazer ele ir para frente. Por mais que tenha calúnia, difamação, injúria, por mais que pessoas falem mal, por mais que pessoas desprezem a liderança, por mais que pessoas acusem, mas a palavra do Senhor ela vai se cumprir nesse trabalho. Mas nós temos que perseverar, nós temos que entender o valor que nós temos. E aí Deus traz essa palavra para o nosso coração. Se alguém vem ter convosco
não traz a doutrina de Cristo, não recebais nem o saudeis. Porque se você receber ele, se você começar a conversar, começar a participar, a Bíblia diz que você vai ficar errado como ele, ficar participando das obras más dele. Que a obra de salvação é a doutrina de Cristo. Essa palavra aqui que é a palavra que salva. E aí João falou dessa maneira. Aí Paulo, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8 a 19, é o que ele fala para a igreja também. Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 19. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Versículo 9. Assim como já vô-lo dissemos, e agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho que vá além do que já recebeste, seja maldito. Você acha que Satanás não vai colocar gente para tentar te ludibriar? Para tentar te confundir? Você acha que Satanás não vai querer ganhar almas também? Só que ele não ganha almas para Jesus, não. Ele ganha alma para o inferno. Satanás, ele quer recrutar pessoas que estejam indecisas, pessoas que não acreditam na palavra do Senhor. A pessoa que despreza a verdade, ela tem o engodo de Satanás para o arrastar para mentira. A nossa prevalência sobre o mal é através da palavra da verdade. O nosso escudo é a verdade de Deus para combater os ataques do mal. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler lá do versículo 4 em diante. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler do versículo 3 para vocês entenderem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a O que Deus está colocando no meu coração agora, igreja? Aleluia. Deus fala no meu coração. Você está pronto para encontrar com Ele? Se você sofreu um ataque do coração agora, você está pronto para encontrar com Deus? Diz o Senhor nesse lugar. Prepara o seu coração. Não brinque com Deus, porque Deus, Ele pode te chamar hoje a se encontrar com Ele. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois é o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, a palavra de Deus diz que se a gente não acreditar na verdade, Deus vai deixar a gente ser confundido pela mentira. A única maneira do seu coração estar seguro é se você está na palavra do Senhor, se você está na palavra de Deus. Por isso você tem que estar lendo a Bíblia Sagrada. Por isso, quando alguém te ensinar alguma coisa, você confere na Bíblia. Você chega com o seu pastor e fala: pastor, eu estou confundindo a minha mente por causa desse ensinamento, dessa pessoa. O que o senhor me diz? O senhor me ajuda a olhar na Bíblia, se está certo ou está errado? Eu vou te ajudar. Deus, Ele colocou pastores para pastorear, para ver o perigo e para te prevenir do mal que você está correndo. Glória a Deus. Não é que o pastor vai estar aqui na frente, ele vai ficar tolerando qualquer coisa na igreja, não, igreja. Se eu ver pessoas soberbas, arrogantes na igreja, querendo bagunçar, querendo tumultuar o trabalho do Senhor, eu tenho autoridade para chegar e corrigir aquela pessoa. Isso não é sinal que eu sou soberbo e orgulhoso, não. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que usar a autoridade que Deus me deu para colocar ordem no trabalho do Senhor. Mesmo que as pessoas falem que eu não sou humilde, mesmo que as pessoas falem que eu sou cabeça dura, mesmo que as pessoas falem o que elas quiserem falar, mas no final eu tenho que ter a consciência tranquila que eu coloquei a casa do Senhor em ordem diante de Deus. É muito importante você saber disso. O pastor, ele vai te prevenir, ele vai falar a verdade, vai falar: isso daqui não é bom não, daqui está perigoso. Olha o que a Bíblia diz: a sua segurança é a Bíblia. Você já está saindo do que a Bíblia diz, você já está participando do banquete lá da iniquidade, das coisas erradas. Aí como é que você quer que as coisas dê certo na sua vida? Então, igreja, o pai, a mãe, o pastor, ele vai te aconselhar o caminho bom. Aí, por que tem tanta pessoa que está indo nas igrejas, a vida é fracassada? No sentido de, imagina uma jovem, ela nasce dentro da igreja, é pastor, o pai dela, ela vai aprendendo a palavra de Deus todo dia, e de repente ela junta com um rapaz, tem a vida toda bagunçada, porque está envolvendo com quem realmente não é aquela pessoa que Deus queria para ela, e de repente você olha para a vida da pessoa e não é uma vida segundo a palavra do Senhor. Por que isso acontece? É simples, porque não obedeceu a Bíblia Sagrada. Não é pelo fato de você nascer num lar evangélico, de você vir no escudo, de você ouvir a palavra de Deus, que as coisas vão dar certo na sua vida, não. A palavra de Deus diz que você tem que obedecer. Na hora que o pecado vier, você tem que falar não para o pecado. Você tem que falar: não é assim que tem que ser na minha vida, não é assim que tem que ser na minha história. É dessa maneira que você vai escapar. Essa é a confiança que nós temos no sucesso, na vitória no final da batalha. É quando a gente obedecer a Deus. E Satanás? Você acha que Satanás vai ficar feliz com você vindo nos cultos? Você acha que ele não vai fazer nada para te atrapalhar? Você acha que ele não vai investir contra a sua vida para te atrapalhar, para colocar uma amizade errada? Colocar alguém: vamos lá tomar uma agora, ou vamos lá fazer, vamos dar uma corridinha ali, fazer isso e aquilo. Quando você vê que não, você já está no meio das coisas erradas lá. Você só foi na companhia errada, ele foi te arrastando, ela foi te arrastando. Quando você vê que não, você está lá no meio do pecado lá. Você vai lembrar e falar: nossa, eu me deixei levar por esse
momento aqui, olha o jeito que eu estou na minha vida agora, como eu fiquei agora nessa situação. Você vai falar, como é que eu fui tão bobo e caí nessa de novo? Por que você não se separa, diz o Senhor, nesse lugar? Fazei prova de mim, diz o Senhor. Aquele que é obediente, Deus ele vai honrar na face da terra, ele vai fazer coisas grandes através daquela pessoa que ser obediente na face da terra. Deus não é injusto, igreja. Tão somente faça o que tem que ser feito, seja fiel ao Senhor, se firme na verdade, espere, mesmo que seja contra o que você quer no momento, mesmo que seja a dificuldade que você está passando, mas seja fiel ao Senhor, suporte, sendo fiel, sendo verdadeiro com o Senhor, e Ele, no momento oportuno, Ele vai te honrar na face da terra. Glória a Deus. Aí dentro do seu coração, Deus ele te dá um conselho hoje. Você já viu que a maioria das pessoas, quando querem errar, elas se levantam contra o pai, levantam contra a mãe, levantam contra o pastor, contra aquelas pessoas que estão erradas e não seguem o conselho. Elas se firmam no seu próprio entendimento, na sua própria convicção, e não tem nada que segure elas. E aí, porque confiou, vai acontecer o que? Ela vai desfrutar, ele vai desfrutar do próprio caminho que ele escolheu, que ela escolheu. E aí vai passar o tempo, a pessoa vai falar, nossa, eu estava na igreja, mas a palavra de Deus não funciona comigo. Mas eu te pergunto, você está obedecendo o que o pastor diz? Você está obedecendo realmente o que tem que ser? Essa é a diferença. Se você estiver obedecendo, você pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou esperando há 9 anos, como eu estava esperando a minha esposa. Agora, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda com a minha esposa. Agora, se você está lá ficando com um, com outro e com outro lá, como é que você vai querer um esposo de Deus? Como é que você está querendo receber algo se você está participando do manal, dos manjares do próprio Satanás, que é inimigo de Deus? Isso é muito sério, igreja. A gente não pode servir a dois senhores, ou não pode flertar com as coisas do inimigo. O inimigo ele não quer o nosso bem. Quem que tem que dar valor no nosso ministério, na nossa vida diante de Deus? Em primeiro lugar, tem que ser você mesmo diante de Deus. Glória a Deus. Se eu não me valorizar como pastor, se eu não me valorizar como servo de Deus, quem que vai valorizar? Então eu me coloco no meu lugar. Eu sou um pastor do Senhor, eu tenho valor na casa do Senhor. Da mesma forma você é uma serva de Deus. Não negocie com o mal, não negocie com Satanás. Ser um servo de Deus, não negocie com as coisas do mal. Se separe do lugar que você está, se separe das coisas erradas, se converta do seu mau caminho, esteja pronto para Deus ele falar com você, como foi falado pelo irmão Lucivaldo. Esteja preparado para esse momento de Deus te chamar, Deus falar no seu coração. A gente vai preparar os obreiros nessa casa, vai preparar as pessoas para estar servindo ao Senhor, da igreja de Jesus o Cristo. Será que Deus ele quer soberbo aqui na frente? Pessoa arrogante, pessoa orgulhosa, pessoa... Ele não vai querer isso, igreja. Porque se você tiver alguém desse jeito aqui na frente, vai ser um mau exemplo para o rebanho do Senhor. Nós vamos separar as pessoas que vão ser fiéis para ficar no ministério do louvor. Quando essas pessoas estiverem aqui, eu quero ver pessoas aqui casadas, pessoas que têm compromisso, que sejam fiéis ao seu esposo, à sua esposa. Obreiros que têm um bom testemunho, que são exemplo dentro de casa.
A palavra de Deus diz que a esposa tem orgulho de ter um marido sentado no altar, que quando ela olha ele pregar, ou quando ela olha ele falar alguma coisa, ela olha dentro do coração dela e fala: eu achei um homem de Deus. Glória a Deus. Tem orgulho de ter um esposo desse jeito dentro de casa. É isso que Deus quer. Nós não vamos viver mentira dentro da igreja. Em nome de E se Jesus. ficar só algumas pessoas aqui dentro? Será que Deus não está operando dentro da igreja porque as pessoas não querem? Será que é o número que vai falar que tem a aprovação de Deus ou tem a reprovação? O mundo tem muito mais pessoas do que a igreja do Senhor. Você sabia disso? Você sabia que a porta larga que vai para o inferno é cheia, e o caminho estreito que vai para o céu é bem poucas pessoas? Então o interesse de Deus aqui não é encher esse lugar de pessoas de qualquer jeito, eu aceitar bagunça dentro da igreja, aceitar pessoas de qualquer jeito para fazer a obra de Deus, não. Vai ter que ter sim critérios, vai ter que ter sim provas para você. Vai ter que ter realmente pessoas que querem a verdade, que querem um compromisso com Deus, e eu vou aplicar a palavra de Deus nesse lugar. No momento certo vai ser feito o contato com você, vai ser feito o desafio para você sobre o que é para ser feito nesse lugar. E aí eu vou falar a palavra de Deus. Você está disposto a largar a fornicação, a largar o adultério, a largar a mentira, a largar o engano, a largar a pornografia? Você está disposto a largar tudo isso para assumir o trabalho do Senhor? Aí, se o seu coração realmente entender o que é ser valorizado diante de Deus, você vai falar: eu estou disposto, eu quero viver uma vida em santidade diante de Deus, eu quero viver uma vida certa diante de Deus. E aí o próprio Deus, Ele vai falar no seu coração a respeito do que tem que ser feito, como foi falado pelo irmão Lucivaldo. Aí, dentro do seu coração, você vai falar, às vezes: eu não consigo, Senhor, eu sou pequenino. Mas eu te pergunto, você está obedecendo a Deus? Se você estiver obedecendo a Deus, Deus vai usar os pequeninos da face da terra. Glória Você a está Deus. entendendo o que é a verdade, a doutrina de Cristo? É essa verdade que nós queremos nesse lugar. Se você quiser essa verdade, Deus ele vai pegar o pequenino desse lugar para fazer coisas grandes. Aí às vezes você vai falar: eu não sei cantar, eu não sei louvar, eu não sei pregar. Quem que falou que Deus vai chamar alguém que sabe fazer alguma coisa? Aleluia, glória a Deus. Ele vai chamar aquela pessoa que quer realmente Glória a Deus. obedecer a palavra dele, permanecer na doutrina de Cristo na face da terra. Amém? Glória a Deus. O nosso desafio, igreja, é começar a fazer com que as coisas sejam entendidas no coração da igreja. Esse é o nosso desafio. É passar a palavra de Deus para as pessoas terem a chance de praticar a Bíblia Sagrada. Aí, no começo da minha caminhada, eu falei: Senhor, eu não mereço levar a sua palavra. Eu não tenho condição. Eu sou pecador, eu sou falho, Senhor. Eu fico sempre falhando, sempre errando. E aí Deus falou dentro do meu coração: vai, prega a minha palavra. Eu falei para Deus: Senhor, uma palavra tão pura, tão perfeita na mão de alguém sujo como eu, como pode ser isso, Senhor? Deus falou no meu coração: prega a palavra, meu filho. Porque se você pregar a palavra, ela vai se cumprir. Se você não pregar, ela vai se cumprir mesmo assim. Aleluia, Jesus. Então, pelo menos, Deus tem a chance de
de se expressar para as pessoas através da pregação. E aqueles que realmente quiserem, eles vão sair, eles vão se separar. Não é isso que você tem que entender. Às vezes você não entendeu ainda isso. Deus, ele lança o convite para todo mundo. Aí você, que é o maior interessado em receber o convite de Deus e sair do pecado e ir para a santidade de Deus. E aquele que for de livre e espontânea vontade, sem ninguém para estar lá, às vezes vigiando, às vezes cobrando, esse que vai ser realmente o que vai ser salvo no dia do juízo final. Aquele que anda, não segundo o conselho errado, que preocupa com a palavra do Senhor, que quer a palavra do Senhor, que almeja obedecer a palavra do Senhor, esse que vai ser separado do mundo, esse que ele vai ser cauteloso com as coisas que tem que seguir. Amém? Então, esse é o desafio, igreja, que nós vamos ter nesse lugar. Vai ter poucas pessoas, não tem problema se tiver poucas pessoas, mas vai ser pregado o Evangelho. Às vezes vocês vão me ver como cabeça dura, como uma pessoa que só impõe as coisas, mas eu te digo uma coisa. No começo as pessoas falavam que eu era muito manso, eu era muito humilde. No começo as pessoas falavam que eu não falava quase nada, que eu era calado. Aí começa a mexer, começa a corrigir, para você ver o que vai acontecer com a sua vida. O Marcelo não serve para nada, o Marcelo é o cabeça duro, o Marcelo é isso e aquilo. Aí começa a falar mal do pastor. Aí já não vê mais a autoridade, não vê nada mais na vida do Marcelo. E aí Deus mudou, será? Será que por causa dos meus defeitos eu deixo de ser uma autoridade que Deus colocou para pastorear vocês? Essa é a diferença. Se você viver como aquele pecador, o que você vai receber de um pecador? A Bíblia diz: aquele que recebe um pequenino do Senhor na qualidade daquele pequenino, ele vai receber o galardão segundo o que ele viu daquela pessoa. Se você me viu como profeta, você vai receber o galardão do profeta. Se você viu eu como pastor, você vai receber o galardão do pastor. O galardão é recompensa. Ou se enxergar na sua liderança, é o que ela vai poder passar para você. Se você enxergar em mim uma pessoa que é digna de ser liderança para a sua vida, você vai receber o cuidado, a cobertura da liderança. Veja o pastor de vocês com bons olhos. Não porque eu vou ser o maior beneficiário disso, não. É porque se você fizer dessa maneira, às vezes eu estou errado, às vezes eu não sou como tem que ser, mas Deus olha para a sua atitude de honrar a sua liderança e derrama bênçãos sobre a sua vida na hora que eu olhar para você e ver que você está realmente entendendo que eu sou um pastor diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Convido a irmã Kelly para louvar mais um hino, pode ser? Coloca diante de Deus o seu coração uma vez mais. Eu sei que vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser cansativo, mas Deus, Ele te chama. Ele fala no seu coração essa noite. Esteja preparado. Se hoje você der um ataque do coração hoje, se você sofrer um ataque do coração, você vai estar pronto para ser salvo diante de Deus? Você já pediu perdão dos seus pecados? Você está pronto para encontrar com o Senhor teu Deus? Essa é a palavra que Deus dá para você. Se o seu coração estiver pronto hoje, se o seu coração estiver certo hoje, então hoje você pode chamar o Senhor para te recolher. E se o seu coração não puder chamar o Senhor para te recolher hoje, se o seu coração te acusa, peça perdão e saia do pecado hoje. Não espere o dia de amanhã. Amém? Coloca seu coração em Deus. Glória a Deus. Coloque o seu coração uma vez mais diante de Deus. Feche os seus olhos. Vai ter situações que Deus vai te chamar, vai ter situações que Deus vai te separar, te corrigir, mas é para o seu bem. Aceite a correção do Senhor. Não se desanime, não se desfaleça quando o Senhor te corrigir, porque a tristeza que vem pela correção
ela passa, mas a obediência a Deus vai te colocar dentro do céu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Aleluia. Isso é história pra viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me mandar. Está sofrendo, mas também está aprendendo. Está machucando, mas também está te ensinando. Toda promessa tem um tempo de espera. Mas já teve tão vitória nessa guerra. Separa do pecado e do Senhor, converta do seu mau caminho. Deus te ajudará. Aleluia. Deus te usará na obra. Aleluia. Deus fará grandes coisas através dessa igreja. Aleluia. Não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou.